Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, esteja tudo certinho, que vocês não estejam fazendo rolezinho, vocês tenham ficado em casa mesmo. Nesse momento tão difícil, um momento que ninguém sabe como lidar, né? Tanto tempo a gente em casa. Posso dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês. Tô morrendo de saudade mesmo da rotina doida, da nossa sala de aula, né, das nossas conversas, das nossas risadas, até de dar bronca em vocês, né, para prestar atenção na matéria, para fazer atividade, para entregar atividade. Tô sentindo muita falta mesmo, né? Então, espero que vocês estejam se cuidando, né? Se todos nós nos cuidarmos, espero que a gente volte logo para nossa rotina, né? Mas enquanto isso não acontece, esse vai ser o jeito da gente estar em contato, né? Como eu sou uma pessoa tímida, né? Então, assim, pra mim, já ter um canal no YouTube já é o auge. Então, assim, o momento que vocês vão estar me vendo é agora. Depois, né, para explicar as aulas, eu fiz um slide. E aí, vou explicando pra vocês, né, o conteúdo, assim, mas sem aparecer, tá? Então, esse é o momento que vocês vão poder matar um pouquinho a saudade, tá? E como o YouTube, né, tem a facilidade para poder comentar essas coisas, se vocês sentirem dúvida em alguma coisa do conteúdo, alguma coisa das atividades, exercício que eu vou deixar para vocês no final do vídeo, vocês podem deixar ali no comentário e depois eu vou tirando essa dúvida de vocês, tá? Assim que possível eu vou respondendo vocês por ali mesmo, tá? Então, pessoal, se cuidem, tá? Que a gente possa se ver em breve, tá? Se cuidem mesmo. E nada de ficarem saindo, tá? Beijo pra vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo, ao estudo da química. A gente vai estar vendo a estrutura da matéria, conceitos sobre modelos atômicos. Então, dando toda a continuidade a esse estudo que a gente já iniciou da química e vamos continuando, tá? Então, para estudarmos, né, essa questão da estrutura da matéria, a gente vai falar muito sobre a evolução dos modelos atômicos, né? Então, nós temos um modelo atômico atual, né, que é o modelo atômico mais aceito, mas até chegar a esse momento desse modelo atômico, que nós sabemos que um átomo ele é formado, né, por prótons, nêutrons e elétrons, tudo isso teve uma evolução, não foi a todo momento desse jeito. Então tiveram vários estudos, filosóficos, tiveram estudos científicos para poder chegar no nosso modelo atômico atual. Então temos diversos modelos. Hoje a gente vai estar vendo sobre os modelos atômicos, né, filósofos, o Leucipo, Demócrito e Aristóteles, e vamos ver a ideia científica, né, que é a de Dalton. Então, esses modelos que a gente vai estar vendo hoje. Para iniciar, né, para poder chegar até um modelo, como eu falei, que nós temos, o atual, teve o primeiro modelo. Então, foram as primeiras ideias propostas, né, para explicar essa natureza da matéria e a sua composição. E essas ideias, elas surgiram ainda na antiguidade. Então, eles acreditam que o primeiro momento que foi estudada essa evolução dos modelos atômicos foi na Grécia Antiga, há cerca de 450 anos antes de Cristo. Então, essas primeiras ideias, elas eram ideias filosóficas, né, dos modelos atômicos. Tanto que eram filósofos que estudavam, né, que denominavam, colocavam conceitos com relação aos átomos. E os primeiros filósofos a estudar esse conceito de átomos foi o Leucipo e o Demócrito. Então, os dois, eles propuseram a teoria atomista. O que seria essa teoria atomista? Essa teoria acreditava, né, considerava que a matéria era composta de pequenas partículas indivisíveis, chamadas de átomo. Então, a palavra átomo, né, ela tem a origem grega, onde nós temos ali o prefixo a, significa não, uma negação, e o tomos, divisível. Então, o átomo seria o quê? Indivisível. Então, o que eles acreditavam?
né, eles denominavam um átomo tudo aquilo que eles pegavam, né, eles tentavam dividir por diversas vezes até chegar ao momento que aquilo era indivisível. Então, eles acreditavam que aquela partícula era um átomo. Então, por exemplo, né, hipoteticamente, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que se a gente pegasse uma folha, você cortava em vários pedaços, dividia aquela folha cortando em vários pedaços. Até que chegava um momento você não consegue, o pedaço, né, da folha, o papel é tão pequeno que você já não consegue mais dividir. Então, naquele momento, aquele pedacinho ali que você já não consegue mais dividir, aí sim eles acreditavam que aquilo ali se chegou no máximo do átomo, né? Então, esse era o conceito que eles tinham. Outra coisa também, eles acreditavam que todas, né, as coisas, todas as matérias do universo eram formadas por átomos, por todas essas partículas indivisíveis, né, por suas ideias não serem baseadas em procedimentos experimentais, não se adequaram, né, ao pensamento da época. Então, muitos adeptos, como não tinham adeptos, né, a essa teoria, ela foi logo esquecida e abandonada, né? Hoje sabemos que esse modelo de átomos pode ser dividido em partes menores. O atual, olha quanto tempo depois, nós sabemos que ela é realmente, o átomo ele pode ser subdividido, tanto que ele pode ser dividido em partes menores, que são os prótons, os elétrons e assim por diante. Mas naquela época não, então eles terem esse pensamento, né, há tanto tempo atrás, desse conceito com relação ao átomo, mesmo a teoria deles não sendo, né, atualmente tão aceita, o que acontece? Foi um pensamento, assim, muito além, né, porque foi a partir... Então, toda essa questão da evolução dos modelos atômicos que nós temos atualmente, serviram como base para outros modelos que foram vindo posteriormente. Então, todos os modelos, toda essa evolução foi muito importante, mesmo muitos conceitos serem errados, né, como o conceito de Leucipo e Demócrito, mas foi importante para os estudos posteriores sobre os átomos. Dando continuidade, né, ao estudo da evolução dos modelos atômicos, ainda seguindo, né, com as ideias filosóficas, temos o conceito de Aristóteles, que ele acreditava que a matéria era contínua e composta por 4 elementos básicos: terra, fogo, ar e água. Então, esse foi o primeiro conceito que nós tivemos sobre a matéria, né, a formação da matéria. Seguindo ainda, né, com relação a isso, esses 4 elementos fundamentais que formavam toda a matéria, acreditava-se, né, que por meio da adição ou remoção de suas propriedades, determinado elemento poderia se transformar em outro. Então, como por exemplo, a água, ao ser aquecida, transformava-se em ar, e assim por diante. Então, acreditavam também, né, dentro desse conceito, se o ar, por exemplo, ele fosse aquecido, né, ele ficasse mais quente, nós teríamos a formação do fogo. Se esse fogo, né, ele perdesse a sua questão da umidade, ele ficasse seco, nós teríamos a formação da terra. E assim por diante. Então, era dessa forma que acreditavam que era formada a matéria por esses 4 elementos, né? Atualmente, nós sabemos que é um conceito errado, mas é um modelo que serviu para o que temos hoje. Então, serviu de base para os outros modelos mais complexos que nós temos, que foram surgindo, né? Então, como eu falei, toda essa questão do estudo filosófico, científico, eles servem de base, mesmo que seja um conceito errado, serve para vir um outro cientista, um outro filósofo, contestar aquilo. Então, toda forma, né, de conceitos, ela é bem-vinda, principalmente quando a gente tem uma evolução assim, que é no caso da evolução dos modelos atômicos. Partindo, né, para o estudo, dando continuidade a esses estudos, nós temos a teoria atômica de Dalton, né? Então, essa teoria foi o primeiro modelo atômico baseado em métodos científicos. Até então, nós estávamos estudando
métodos filosóficos, né, teorias filosóficas. A partir desse modelo, a partir de Dalton, é o primeiro momento que nós temos teorias científicas, com embasamentos científicos. E qual era a denominação, né, do Dalton para a questão da matéria? Então ele acreditava que era formada por pequenas partículas, no caso, os átomos. Tá? Essa composição, essa definição, né, de Dalton para os átomos, ele acreditava então que os átomos eram esferas, onde nós tínhamos as características delas serem rígidas, maciças, indestrutíveis e indivisíveis. Esse conceito de ser indivisível, né, hoje em dia nós sabemos que o átomo ele é subdividido em partículas subatômicas, né, como prótons, elétrons, assim por diante. Mas nessa época não tinha, essas partículas subatômicas não tinham sido descobertas ainda. Então não tinha como ele denominar esse conceito, né? Ele falar, ele acreditava então que essas partículas elas eram realmente indivisíveis. Não tinha como ele saber. Então ele acreditava, né, por não ter ainda esse conceito das partículas subatômicas, que o átomo ele era indivisível, ele era só aquilo e pronto. Esse conceito dele, dos átomos, né, de esferas, ele foi conhecido como o modelo da bola de bilhar. Tá? Então, sempre quando vocês ouvirem falar da bola de bilhar, é o modelo atômico de Dalton. Dando continuidade a esse estudo, nós vamos falar um pouco sobre os postulados de Dalton. Então, o que seriam postulados? Né? Postulados nada mais são do que série de afirmações que são admitidas, que são faladas como verdade para explicar uma teoria. Tá? Então, várias teorias dele, várias afirmações, ele fez com relação a essa questão de substância, de átomos, elementos químicos. Então, a primeira delas, ele disse que a matéria é constituída de pequenas partículas denominadas átomos. Tá? Então, toda a matéria é formada por átomos, que a gente já tinha visto ali com a questão do modelo da bola de bilhar. Segundo postulado, né, um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos apresenta as mesmas propriedades e constitui um elemento químico. Então, o que ele quis dizer com isso? Que átomos de um mesmo elemento químico possuem o mesmo tamanho e a mesma massa. O terceiro postulado. Elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes. O que ele quis dizer com isso? Que átomos, né, quando eles possuem tamanhos e massas diferentes, também compõem elementos químicos diferentes. Então, cada elemento químico tem a sua massa e tem o seu tamanho. Quarto, a combinação de átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes numa proporção de números inteiros origina uma substância. Então, o que ele quis dizer com isso? Que a junção de dois átomos formam uma substância. Então, quando a gente tem a junção de um átomo ou mais até, você tem essa formação da substância. E no último postulado, né, ele diz que em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, são simplesmente rearranjados, originando nova substância. Esse postulado dele foi de extrema importância, né, porque muitas teorias ao longo do tempo, ou elas são revogadas ou elas são comprovadas. E esse postulado dele foi comprovado, que numa reação química, realmente, os átomos, eles não são destruídos, né? A junção desses átomos faz a formação, num primeiro momento, dos reagentes. Quando nós temos uma reação química, eles são reagrupados e formam os produtos, né? Foi exatamente o que a gente viu, o conceito que a gente estava vendo, né, nas últimas aulas, que é a lei de Lavoisier, que é exatamente isso que a gente já vai falar posteriormente sobre esse conceito. Então, foi de extrema importância, né, esse postulado dele. Então, foi um postulado que foi comprovado, mesmo depois de tanto tempo, né, a ideia científica
como eu tinha falado para vocês, ele achava que o átomo era indivisível, então era um conceito errado que ele tinha, mas por um outro lado ele tinha um postulado que foi de extrema importância, que foi comprovado, né, a gente utiliza até hoje em dia. E além do mais, né, outra coisa que ele falou com isso da reação química também, é que o número de átomos do elemento químico que nós temos no reagente, ele precisa ser o mesmo nos produtos. Então, você vai ter que ter o mesmo número de átomos no reagente, o mesmo número de átomos nos produtos. Então, isso foi de extrema importância. Foi o conceito que a gente viu na última aula, né, no último conceito de química, que a massa inicial ela tem que ser igual à massa final. Então, aí, né, nós temos a lei de Lavoisier, que foi validada justamente por esse modelo atômico de Dalton. Quem lembra lá o que é a lei de Lavoisier, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a lei, né, que a gente já tinha visto, a gente já tinha conversado sobre, já tinha estudado, né, sobre esse conceito, ela fala justamente que a massa dos reagentes tem que ser exatamente a mesma massa para formar os produtos. Então, como eu falei para vocês, esse postulado foi de extrema importância, né? Digamos assim, a sacada que ele teve na época sobre as reações químicas, que até hoje em dia nós utilizamos e ela foi comprovada. Então, dando sequência, né, ao nosso estudo, vamos lá para o modelo atômico de Dalton, né? Que ele, né, para esclarecer esses conceitos com relação ao elemento químico e à substância, ele propôs uma simbologia em que cada elemento era representado por círculos que continham diferentes detalhes em seu interior. Embolou aqui. Então aqui a gente tem uma representação, né, que foi um esboço exatamente que ele fez. Então, cada esfera, né, vocês podem observar que cada círculo ele apresenta uma característica diferente, um desenho diferente, porque ele quis representar cada círculo como um elemento químico. E o seu agrupamento, né, ele quis representar em forma, né, sendo uma molécula ou uma substância. Então, que você tem o quê? Vários átomos de elementos químicos ou iguais ou diferentes ali junto, formando essa molécula ou substância. Então, ele fez essa representatividade. Dando continuidade, né? Então, temos o sistema de notação de Berzelius, tá? Esse sistema que nós temos, né, ele propôs um sistema simples de notação em que os elementos precisavam ter denominação em latim, né? Então os elementos químicos eles sempre vão ter a denominação em latim, elementos simbolizados por uma ou duas letras, né? Não tem mais, é uma ou duas só. E quando houver segunda letra, essa sempre deve ser minúscula. Então, quando você tiver só uma letra, essa é obrigatoriamente maiúscula. Quando você tiver duas, a segunda é minúscula e a primeira sempre maiúscula. Então, tem uma tabelinha que eu tirei exatamente da apostila de vocês. Então, quando a gente for ver sobre elementos químicos, a tabela periódica, vocês vão se perguntar muitas vezes por que alguns elementos químicos, né, o símbolo dele não tem, digamos assim, na nossa tradução, né, para o português, não tem nada a ver com aquele elemento. Então, nós temos aqui o hidrogênio, né, que o seu símbolo é o H. Temos o fósforo. Ó, o fósforo dá para ver bem isso, né? O fósforo, a gente pensaria o quê? Ah, o fósforo, para ser o seu símbolo, deveria ser o F. Mas a gente tem o seu símbolo, o P. Por quê? O seu nome em latim, ele é escrito com PH. Então, a inicial dele seria em P. Então, por isso que o fósforo, né, o seu símbolo é o P. Então, a gente tem muito isso na tabela periódica que a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas é só para vocês já terem uma noção de elementos químicos, de símbolos, porque vamos utilizar, né, nos próximos exercícios. Outro exemplo que a gente tem aqui, a prata, né? A prata, ninguém, geralmente sem olhar a tabela periódica,
Num primeiro momento, ninguém ia falar que seu símbolo é o Ag. Porque a prata em latim é chamada de argento. Então, tem toda essa relação, né? Depois a gente vai falar mais ainda, a gente vai se aprofundar mais nesse conceito da tabela periódica. Vamos lá para o próximo. Então, né, seguindo com esse sistema de notação de Berzelius, a utilização de índice numérico para identificar as proporções em que os átomos dos elementos se combinam para formar a substância. E essa notação foi chamada de fórmula química. Então, como um exemplo, nós temos, né, muitas fórmulas químicas, principalmente H2O, a gente fala muito, né? O que seria, né, esse índice numérico que nós temos aqui, no caso do oxigênio, O2. O2 é a sua fórmula química. A água é o elemento químico, né? A água é a substância química do caso. E nós temos o H2O, que é a sua fórmula química. Por que H2O? Por que oxigênio O2? Porque quer dizer, esse índice numérico quer dizer que nós temos 2 átomos de oxigênio para formar, né, essa substância. A água, a mesma coisa, esse índice H2 quer dizer que nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio para formar a água, para formar essa substância, tá? Então, dependendo dos elementos presentes em sua constituição, as substâncias podem ser simples ou compostas. Simples, nós vamos ter as substâncias formadas somente por átomos de um mesmo elemento químico, independente se você tem só 1, 2 ou mais, né, elementos, mas ele precisa ser daquele único elemento químico. Então, um exemplo que nós temos é o gás oxigênio, que a sua representação é o O2. Nós temos 2 átomos, mas são 2 átomos de um mesmo elemento químico, o oxigênio. Substâncias compostas, tá? O que seriam essas substâncias? Elas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Então, exemplo, nós temos a água. A água ela é formada por 2 elementos químicos, né? 2 átomos de elementos químicos diferentes, que seriam o quê? O hidrogênio e o oxigênio. Tá? Então, essa é a diferença quando nós temos substâncias simples e substâncias compostas. Simples, quando nós temos um único elemento químico formando essa substância, e composta é quando a gente tem mais de um elemento químico formando essa substância. Tá? Então, a ideia de Dalton para representar os agregados atômicos. Então, observe a representação do gás oxigênio e da água, respectivamente. Então, nesse primeiro desenho aqui, nós podemos observar o quê? 2 esferas vermelhas iguais, né? Então, isso quer dizer que nós temos o quê? 2 átomos de um mesmo elemento químico. Então, aqui, como, né, o enunciado já fala, respectivamente, nós temos o gás oxigênio, O2. 2 átomos de oxigênio. A água, nós podemos observar que temos o quê? Uma esfera vermelha, grande, e temos 2 esferas brancas, menores. Então, o que a gente consegue observar? Qual que é a fórmula química da água? H2O. Então, essas 2 esferas brancas estão representando o hidrogênio, H2, e a esfera maior, que nós só temos uma, está representando o oxigênio. Então, as unidades que constituem essas e outras substâncias são chamadas de moléculas. Então, aqui a gente tem uma molécula do gás oxigênio e aqui nós temos uma molécula da água, tá? Dando continuidade. Então, continuando sobre esses agregados atômicos, aqui nós temos uma representação do dióxido de carbono, do gás carbônico, né? Popularmente chamado. Então, nós temos a sua fórmula química, que é representada por CO2. Isso quer dizer que nós temos elementos químicos como o carbono, representado por C, e o oxigênio, o O, né, representando o oxigênio.
Quantidade de átomos que nós temos. Nós temos um átomo de carbono na sua formação e 2 átomos de oxigênio. No total, né, essa molécula do gás carbônico, ela é formada num total de 3 moléculas. 2 de oxigênio, 1 de carbono. Aqui nós temos a representação, né, onde nós temos a esfera preta, representando o átomo de carbono, e a esfera vermelha representando o oxigênio. Como a sua fórmula química é CO2, então nós temos um carbono. Vamos ter só uma esfera preta, que está representando o carbono. Como nós temos na sua fórmula química O2, 2 oxigênio, nós vamos ter na sua representação, né, da sua molécula, 2 esferas vermelhas, porque estão representando o oxigênio. Então, dando continuidade, né, agora a gente vai ver sobre a representação das reações químicas. Então, né, entra o conceito aqui de balanceamento, aquele conceito que a gente viu de Dalton, né, que ele falou que o mesmo valor que nós temos nos reagentes, precisamos ter nos produtos. Então lá, a água, H2O, quando submetida à corrente elétrica, produz gases, hidrogênio e oxigênio. Então aqui quando acontece uma reação química causada pela corrente elétrica, nós temos uma mudança na composição, né, tanto do hidrogênio e do oxigênio. Mas nós não temos nenhum outro elemento químico acrescentado, só mudou a quantidade das suas moléculas. Então nós temos os reagentes, que é o que a gente tem, né, do lado esquerdo da seta, que a gente já falou sobre isso. Aqui a representação que a gente tem entre parênteses, o L, quer dizer que a água é no estado líquido. Nós temos a flecha representando que teve uma reação química, onde essa reação química a gente teve a divisão desses elementos químicos, por isso que a gente tem o sinal de mais, onde a gente teve o hidrogênio somando com o oxigênio, tá? Temos o que? 2 moléculas de hidrogênio, 2 moléculas de oxigênio, ambos no estado gasoso, tá? Então, reagentes e produtos. Quem está separando reagentes e produtos? A flecha, tá? Tudo que está antes da flecha, no lado esquerdo, são os reagentes. Tudo que está depois da flecha no lado direito são os produtos. Então, a quantidade de átomos no sistema inicial não é a mesma no sistema final. Então, o que a gente consegue observar aqui? Temos 2 hidrogênios, temos o índice aqui dizendo que nós temos 2 átomos de hidrogênio. Nos produtos, temos 2 átomos de hidrogênio. Oxigênio nos reagentes, temos só um átomo, e nos produtos nós temos 2. Então, a gente fala que essa reação química, essa equação, ela não está balanceada, porque você não tem o mesmo número de átomos dos reagentes, não é igual os átomos dos produtos, tá? Então, quando nós não temos o mesmo número de átomos dos reagentes igual o número de átomos dos produtos, nós precisamos fazer o que chamamos de balanceamento. O que seria o balanceamento? Igualar o número de átomos de cada elemento químico em ambos os lados, reagentes e produtos. Então, o que ficou nessa reação química? O que a gente conseguiu observar? Que nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, e isso nos reagentes. Nos produtos, nós temos 2 hidrogênios e 2 oxigênios. O que a gente tem de desequilibrado aqui? Hidrogênio está equilibrado, tanto no reagente como no produto. O oxigênio ficou desequilibrado. Então, nós temos 1 oxigênio nos reagentes e 2 oxigênios nos produtos. Precisamos fazer o balanceamento. Então, agora vem o momento que a gente vai balancear essa reação química. Vai deixar com o mesmo número, né, o mesmo número de átomos nos produtos e nos reagentes e nos produtos.
Então, o que a gente consegue observar? Né? Isso que eu falei para vocês. No oxigênio, nós temos só um átomo, tá? Hidrogênio, nós temos 2. A gente precisa fazer esse oxigênio que nós temos aqui, esse átomo de oxigênio, ele precisa virar 2. Ele tem que ser 2, né? Porque lá no produto nós temos 2 oxigênios, então aqui ele precisa ser 2. O que a gente faz? Nós acrescentamos o que a gente chama de um coeficiente estequiométrico, que é um valor, né, na frente dessa molécula toda, e esse valor quer dizer que você o quê? Duplicou essa molécula. Se eu tivesse colocado aqui 3, isso quer dizer que eu tripliquei a molécula de água. Em vez de ter uma molécula, eu teria 3. Nesse caso, como eu tenho 2, eu dupliquei a molécula toda. Se eu dupliquei uma molécula de água toda, tá? O que acontece? Onde eu tinha uma molécula, eu passo a ter 2 moléculas de água. Com isso, eu acabo duplicando tanto o hidrogênio como o oxigênio, porque eles são uma única molécula, tá? O que acontece? Esse coeficiente que eu tenho aqui, ele vai estar multiplicando o índice que eu já tinha da fórmula, que era 2 hidrogênios. Então, se eu já tinha 2 hidrogênios e eu dupliquei esses 2 hidrogênios, então, eu vou multiplicar 2 vezes 2. Eu vou ter quantos hidrogênios no total? 4 hidrogênios. A mesma coisa eu faço com o oxigênio, né? Esse um oxigênio, só que tinha esse único átomo de oxigênio, agora eu dupliquei essa molécula. Então, onde eu tinha um oxigênio, eu estou multiplicando por esse coeficiente 2. Então, 2 vezes 1, eu vou ter 2 átomos de oxigênio. Passando isso agora para os produtos. Se a gente observar o que aconteceu, agora, né, nos reagentes, eu tenho 4 hidrogênios. Aqui eu só tenho, nos produtos, eu só tenho 2 átomos de hidrogênio. Ficou desbalanceado, né? Não está equilibrada aí essa equação. O que eu vou fazer? Vou acrescentar esse coeficiente novamente, que esse coeficiente vai estar multiplicando com o meu índice que eu já tinha desse átomo. Então, 2 vezes 2 hidrogênios, eu tenho 4 hidrogênios no total. O que acontece? Esse coeficiente, ele não está multiplicando com essa molécula de gás oxigênio, porque eles estão separados por um sinal de adição, um sinal de mais, né? Então, isso quer dizer que aqui eu tenho uma molécula de gás hidrogênio e aqui eu tenho uma molécula de gás oxigênio. Eles estão separados, diferente aqui da água, que eu tinha hidrogênio e oxigênio juntos, formando, né, uma única substância. Então, acaba sendo diferente, tá? Então, vamos lá. E o O2, eu continuo tendo, então, 2 oxigênios. Conferindo, nos reagentes eu tenho 4 hidrogênios, nos produtos, 4 hidrogênios. Nos reagentes eu tenho 2 oxigênios, nos produtos eu tenho 2 oxigênios. A equação ficou equilibrada? Ficou com a mesma quantidade de átomos? Ficou. Ok, terminamos de fazer o balanceamento. O balanceamento, então, ficou, né, dessa forma. Já conferimos, né, essa questão. Essa ficou a equação da reação química. E nós temos a representatividade, né, em forma das moléculas. Então, aqui tenho 2 moléculas de água, aqui eu tenho a representatividade de 2 moléculas de água. Aconteceu a reação química. Eu tenho 2 moléculas de gás hidrogênio, 2 moléculas de gás hidrogênio. Tenho uma molécula de gás oxigênio, uma molécula de gás oxigênio. Equilibrado, tranquilo. Vamos para um exemplo, então, né, onde a gente tem essa representação.
de átomos, moléculas e substâncias. Então, aqui a gente tem o modelo A, modelo B, modelo C e modelo D. Lembrando que cada esfera que nós temos, ela é formada por átomos, ela está representando átomos, tá? Essa junção que nós temos de cada uma, né, essa junção que nós temos dos átomos, nós estamos representando as moléculas, tá? E essas moléculas, elas também estão representando as substâncias. E aí entra aquelas substâncias simples ou compostas que nós falamos. Substâncias compostas é quando nós temos elementos químicos diferentes, tá? Substâncias simples é quando a gente tem somente um tipo de elemento químico. Então, vamos lá, colocando num exemplo, tá? Então, aqui nós temos os sistemas A, B, C e D. Quantidade de átomos que a gente encontra em cada sistema, tá? Eu já preenchi a tabelinha aqui só para vocês irem acompanhando. Quantos átomos eu tenho, né, no sistema A? É cada esfera. Então, é só eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos. No B, 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos. Na C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos. E na D, também. 2, 4, 6, 8. 8 átomos. Elementos químicos, né? Quantos elementos químicos eu tenho? Lembra que eu expliquei? Os elementos químicos, eles são representados por tamanhos e cores diferentes das esferas. Então, esferas iguais, como eu tenho aqui as vermelhas, isso quer dizer que eu tenho o mesmo elemento químico. As brancas são o mesmo elemento químico, tá? Então, quantos elementos químicos eu tenho nessa representação da letra A? Eu tenho um elemento químico que está representado pelo vermelho e um outro elemento químico que está representado pelo branco. 2. Na B, mesma coisa. Elemento químico representado pelo vermelho, elemento químico representado pelo branco. 2 elementos químicos. Na C, eu tenho um elemento químico que está representado pelas esferas brancas, um elemento químico que está sendo representado pela esfera preta e um elemento químico que está sendo representado pela esfera amarela. Então, somando, eu tenho 3 elementos químicos nessa representação. E na D, eu tenho um elemento químico que está sendo representado pelo verde e um elemento químico representado pelo branco. 2 elementos químicos também. Questão de moléculas, são os tipos de moléculas diferentes que nós podemos ter, tá? São o total, no caso, de moléculas que nós vamos ter em cada uma das representações. O conjunto de átomos, né? Então, aqui eu tenho um conjunto de átomos, aqui eu tenho um outro conjunto de átomos. 2 moléculas. Um conjunto de átomo mais outro conjunto de átomo. 2 moléculas. Um conjunto de átomo mais um conjunto de átomo. 2 moléculas também. Um conjunto de átomo, um conjunto de átomos, um conjunto de átomos e outro conjunto de átomos. 4 moléculas, tá? Substâncias simples. Lembrando que substâncias simples são aquelas formadas por um único elemento químico, né? Pelo mesmo elemento químico. Então, aqui nós temos o elemento químico representado pelo branco e o elemento químico representado pelo vermelho. Então, não temos nenhuma substância simples. Temos substância composta, uma, né? Porque essa aqui é a mesma substância e essa é a mesma substância. Não é a mesma representação? Então, é uma substância composta. Na representação da B, então, eu tenho aqui 2 esferas vermelhas iguais, isso quer dizer que são elementos químicos iguais. Então, aqui eu tenho uma molécula simples, então, uma substância simples, tá? Tem alguma substância composta? Tenho. Aqui, ó, representado o vermelho e o branco. São elementos químicos diferentes, então, substância composta. Então, eu tenho uma substância simples e uma composta. Na C, eu tenho alguma substância simples formada por um único elemento químico? Não. Aqui é um elemento químico, aqui é outro. Aqui é um, aqui é outro. Então, eu não tenho nenhuma substância simples. Só tenho as 2 substâncias compostas. E na representação da D, são todas, né, as moléculas são iguais,
só que elas são formadas por dois elementos químicos diferentes, um representado pelo verde e o outro representado pelo branco. Então isso quer dizer que eu não tenho nenhuma molécula simples, só tenho molécula composta, tá? Misturas, pessoal. O que é representado por misturas, tá? Misturas é quando eu tenho moléculas diferentes entre si, tá? Então, tenho tipos de moléculas diferentes. Então, aqui na representação da A, eu tenho duas moléculas, mas elas são iguais, né? São duas moléculas compostas, mas elas são iguais. Na B, eu tenho essa molécula, que tem uma representação, e essa outra molécula, que ela é diferente. Então, aqui eu tenho uma mistura, né? Eu tenho substâncias diferentes. Na C, eu também tenho substâncias diferentes, porque eu tenho essa representação de amarelo com branco e a outra representação preta com branco. E na D, eu não tenho uma mistura, porque eu só tenho moléculas iguais. Então, os únicos sistemas, as únicas representações que têm misturas é a B e a C, tá? Um outro exercício, né, para vocês acompanharem aqui a questão dos átomos, moléculas e substâncias. Então, vamos lá para o enunciado e depois analisar o esquema, o diagrama que o exercício deu. Então, os diagramas a seguir representam modelos de substâncias simples, compostas e ou misturas. As esferas claras, escuras, listradas, etc., ou de tamanhos variados, representam átomos diferentes. Esferas em contato representam átomos ligados quimicamente. Analisando cada uma dos diagramas fornecidos, podemos concluir que no diagrama A, temos apenas 8 átomos. Então, átomos a gente sabe que é cada esfera representada. Vamos ver quantos átomos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a A está errada. B. No diagrama B, temos apenas 5 moléculas, né? Então, lembrando que as moléculas são os conjuntos dos átomos agrupados que nós temos. Aqui nós temos uma molécula, 2, 3, 4. Temos 4 moléculas e não 5, como o exercício falou. Na C, no diagrama C, as moléculas representam substâncias compostas. Lembrando que substâncias compostas, né, elas estão formadas por formação de átomos diferentes. Então, aqui nós temos um átomo, né, um elemento químico que está representado por azul e o outro por branco. Então, nós temos aqui uma substância composta. Aqui também e aqui também. Então, no diagrama C, as moléculas representam substâncias compostas. Sim, correto. D. No diagrama D, temos 3 elementos químicos. Então, os elementos químicos, eles estão geralmente com cores diferentes. Então, temos um elemento químico representado pelo branco, a esfera branca, e temos um outro elemento químico representado pela esfera verde. Então, também está errado. Pessoal, com relação ao nosso conteúdo, é isso, né? Eu vou deixar para vocês aqui umas atividades para vocês fazerem da apostila relacionada ao que a gente fez, o que eu expliquei, né? Com relação a átomos, substâncias, misturas, que são os exercícios da apostila, tá? Exercício 1 ao 5, das páginas 38 a 41.